Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quarta-feira, 20 de julho de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixa aquele like no vídeo para fortalecer. Para essa quarta-feira separei 11 palpites com duas opções em média da aposta por jogo e dois bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa quarta-feira, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa terça-feira, 19 de julho, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos também dois bilhetes prontos para você investir. Pegamos aqui Ceará para vencer e Grêmio com empate. Até o momento do vídeo, esses jogos ainda não foram realizados. E pegamos aqui na tarde dessa terça-feira, acima de 1,5 gol, Karabag e Zurich bateu. Acima de 1,5 gol, Midtjylland e AEK bateu. E abaixo de 3,5 gols, Ludogorets e Shamrock bateu. Pegamos aqui também uma lista de ambas marcas, foram 5 palpites. Dunderland venceu por 1-0, não bateu. Orgrit e Brombagicana ficaram no 1-1, bateu. Forfá e Standard ficaram no 2-2, bateu. Maldonado e Montevideo ficaram no 0-0, não bateu. E até o momento do vídeo, Argentinos Júnior e Boca Juniors não realizaram a partida. Pegamos aqui na lista de favoritos. Ludogorets para vencer, bateu. O Mirren venceu, perdeu fora de casa por 2-0, não bateu. Inverness venceu por 4-0, bateu. Aberdeen venceu fora de casa por 5-0, bateu. E Dinamo Zagreb ficou no empate em 2-2. O Dinamo era super favorito, não batemos aqui nessa lista de favoritos. Pegamos aqui 3 win e 2 heads. Pegamos aqui também na lista de 1,5 gol, Bodoglin e Liefeld. O Liefeld venceu por 1-0, não bateu. Colo e Aldosive, até o momento do vídeo acompanhei, estava 1-1, batemos aqui acima de 1,5 gol. O Mirren perdeu por 2-0, bateu acima de 1,5 gol. O Inverness venceu por 4-0, bateu 1,5 gol. Ficaram no empate aqui Orgrit e Brombagicana no 1-1, bateu 1,5 gol. E Liverpool e Albion ficou no 0-0, não bateu 1,5 gol. Foi uma lista aqui de 7 palpites, batemos 5 e tomamos 2 heads. Nessa quarta-feira também teremos palpites e bilhetes prontos nos stories do Instagram. O link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonai Palpites, o grupo fechado, e o Elonai Palpites, o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa quarta-feira, 20 de julho, começando aqui pelo Campeonato Argentino, na partida entre Patronato e Tigre. Na classificação, a equipe do Patronato vem na 15ª colocação com 11 pontos, marcou 11 e sofreu 11, tem um saldo de 0. A equipe do Tigre vem na 18ª colocação com 9 pontos, marcou 11 e sofreu 13, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa jogando em casa, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. A equipe do Tigre jogando fora de casa vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. No último jogo marcado entre as equipes, o Tigre venceu em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,75 para a equipe da casa, 2,70 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Goiás e Fluminense. Na classificação, a equipe do Fluminense vem na 5ª colocação com 28 pontos, marcou 24 e sofreu 17, tem um saldo positivo de 7. A equipe do Goiás vem na 13ª colocação com 21 pontos, marcou 16 e sofreu 19, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Goiás, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Fluminense jogando fora de casa vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. No último jogo marcado entre as equipes, o Fluminense venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 3,40 para a equipe da casa, 2,20 para a equipe visitante.
O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui Fluminense para vencer. Passando para a próxima tip, na partida entre Bragantino e Fortaleza, na classificação, a equipe do Bragantino vem na oitava colocação com 24 pontos, marcou 27 e sofreu 20 gols, tem um saldo positivo de 7. O Fortaleza vem na 19ª colocação com 14 pontos, marcou 14 e sofreu 21, tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Bragantino, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Fortaleza jogando fora de casa vem de uma vitória no último jogo e 4 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Bragantino venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 1,80 para a equipe do Bragantino, 5,0 para a equipe do Fortaleza. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol, com grandes chances também de bater acima de 2,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre CSA e Cruzeiro. Na classificação, a equipe do Cruzeiro vem na liderança com 41 pontos, marcou 23 e sofreu 9 gols, tem um saldo positivo de 14. A equipe do CSA vem na 17ª colocação com 19 pontos, marcou 11 e sofreu 15 gols, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do CSA, vem de uma derrota, uma vitória e 3 empates. A equipe do Cruzeiro jogando fora de casa vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o CSA venceu fora de casa por 2-1. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do CSA, bateu 1,5 gol em 3 oportunidades. O Cruzeiro jogando fora de casa nos últimos 5 jogos bateu 1,5 gol também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Passando para a próxima tip, na partida entre Ponte Preta e Náutico, na classificação, a equipe da Ponte Preta vem na 16ª colocação com 19 pontos, marcou 11 e sofreu 15 gols, tem um saldo negativo de 4. A equipe do Náutico vem na 18ª colocação com 18 pontos, marcou 17 e sofreu 23 gols, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe da Ponte Preta, vem de 2 derrotas e 3 empates. O Náutico, jogador fora de casa, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes, o Náutico venceu fora de casa por 3-2. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Voltando aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Na classificação, a equipe do Atlético do Paraná vem na 6ª colocação com 28 pontos, marcou 20 e sofreu 17 e tem um saldo positivo de 3. A equipe do Atlético Goianiense vem na 18ª colocação com 17 pontos, marcou 17 e sofreu 23, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético do Paraná, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Atlético Goianiense jogando fora de casa vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Atlético Paranaense venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1,85 para a equipe do Atlético do Paraná, 4,50 para a equipe do Atlético Goianiense. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, Atlético Paranaense para vencer. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes. Na casa do Atlético, foram 4 vitórias para a equipe do Atlético Paranaense e um empate. Vou deixar aqui Atlético Paranaense para vencer a 1,85. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Passando para a próxima tip, na partida entre Flamengo e Juventude. Na classificação, a equipe do Flamengo vem na 7ª colocação com 24 pontos, marcou 20 e sofreu 17 e tem um saldo positivo de 3. O Juventude vem na última colocação com apenas 13 pontos, marcou 15 e sofreu 28 gols, tem um saldo negativo de 13. Nos últimos 5 jogos em casa do Flamengo, vem de 5 vitórias seguidas. O Juventude, jogando fora de casa, vem de 2 derrotas e 3 empates.
No último jogo marcado entre as equipes, o Flamengo venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 1,33 para a equipe do Flamengo. Vou deixar aqui Flamengo para vencer como primeira opção de aposta. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Passando para a próxima tip, na partida entre Internacional e São Paulo, na classificação, a equipe do Inter vem na quarta colocação com 29 pontos, marcou 23 e sofreu 15 gols, tem um saldo positivo de 8. O São Paulo vem na nona colocação com 24 pontos, marcou 22 e sofreu 18, tem um saldo positivo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Internacional, vem de uma derrota e 4 vitórias. A equipe do São Paulo jogando fora de casa vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o São Paulo venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2,05 para a equipe da casa, 3,80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta fora com empate. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes na casa do Internacional. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias para a equipe da casa, 2 empates e uma derrota no último jogo para a equipe do São Paulo por 2-0. Vou deixar aqui fora com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Passando para a próxima tip, na partida entre Corinthians e Coritiba, na classificação, a equipe do Corinthians vem na terceira colocação com 29 pontos, marcou 19 e sofreu 17, tem um saldo positivo de 2. O Coritiba vem na 16ª colocação com 19 pontos, marcou 20 e sofreu 27, tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Corinthians, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Coritiba jogando fora de casa vem de um empate e 4 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Corinthians venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,65 para a equipe do Corinthians. Vou deixar aqui Corinthians para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Passando para a próxima tip, na partida entre Santos e Botafogo. Na classificação, a equipe do Santos vem na 10ª colocação com 22 pontos, marcou 20 e sofreu 16, tem um saldo positivo de 4. A equipe do Botafogo vem logo abaixo na 11ª colocação com 21 pontos, marcou 17 e sofreu 22, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Santos, vem de 2 vitórias seguidas, 2 derrotas e um empate. A equipe do Botafogo nos últimos 5 jogos fora de casa vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Santos venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1,70 para a equipe da casa, 5,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui Botafogo com empate. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Huracan e Godoy Cruz, pelo Campeonato Argentino. Na classificação, a equipe do Godoy Cruz vem na 2ª colocação com 16 pontos, marcou 11 e sofreu 6 gols, tem um saldo positivo de 5. A equipe do Huracan vem na 7ª colocação com 15 pontos, marcou 10 e sofreu 7 gols, tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Huracan, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Godoy Cruz, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias seguidas, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo marcado entre as equipes, a equipe do Godoy Cruz venceu fora de casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 2,25 para a equipe da casa, 3,25 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para essa quarta-feira, 20 de julho, peguei aqui na linha de back, Corinthians para vencer a equipe do Coritiba a 1,60 e Flamengo para vencer o Juventude a 1,33, gerou um DD de 2,13, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$213. Peguei aqui na tripa de over, Flamengo e Juventude acima de 1,5 gols, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense acima de 1,5 gols e Bragantino e Fortaleza acima de 1,5 gols, gerou um DD de 2,27, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$227. Obrigado a todos.
Boa sorte para nós e fui!